Olá, alunos da quarta etapa, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre o assunto vozes verbais. Como nós vimos na aula passada, as vozes verbais é a relação entre a ação verbal e o sujeito, né? Essa relação que se dá através da atividade ou da passividade da ação verbal relacionada ao sujeito. E aí nós vimos que dentro da voz passiva nós temos uma subclassificação, voz passiva sintética e voz passiva analítica. Dentro da estrutura da voz passiva analítica nós vamos ter um sujeito paciente, nós teremos uma locução verbal formada de um verbo auxiliar e um verbo principal. Esse verbo principal sempre estará no particípio, né, terminado em DO ou DA, e aí nós teremos um ser que vai praticar a ação que vai recair sobre o sujeito, tornando a ação verbal passiva, que é o que nós chamamos de agente da passiva. Analise o título, agente da passiva, ou seja, é alguém que age, por isso é agente, e da passiva porque torna essa ação passiva relacionada ao sujeito da oração. Então, o que é o agente da passiva? É o termo da oração que na voz passiva corresponde ao ser que realiza a ação recebida pelo sujeito. Esse termo ele é sempre introduzido por preposições. Quais seriam as preposições? As preposições mais comuns: preposição por, preposição pelo, preposição pela e o plural de pelo e pelas, que são pelos e pelas. Em alguns casos, nós também podemos observar a preposição de. É mais raro, mas ocorre, como no exemplo. Os ladrões estavam cercados de policiais. Observe, sujeito da oração, quando eu pergunto para o verbo, quem estavam cercados de policiais? Vem como resposta os ladrões. Então, eu vou classificar como sujeito. Agora, até aí, eu tenho que analisar a voz verbal para me saber que tipo se esse sujeito faz ou se ele apenas recebe a ação. Estavam cercados de policiais. Então, eu percebo que a ação verbal aí, né, quem pratica essa ação são os policiais, a ação de cercar os ladrões. Então, observe que, sintaticamente falando, o sujeito da oração vai receber a classificação de sujeito paciente, estavam cercados de voz passiva analítica e de policiais. A partir da preposição até o ponto final, nós temos o ser que na voz passiva que corresponde, que realiza essa ação. Então, essa ação de cercar, ela vai recair sobre o sujeito. Não é o sujeito que pratica, mas sim ele recebe. Daí o sujeito é paciente e a expressão de policiais é classificada como agente da passiva. Nós já vimos que o agente ele pode ser representado, ele pode ser iniciado pela preposição de, como falei em alguns casos, a preposição por e os derivados dela, né, as contrações pelo, pela. Em alguns casos, raros os casos, a preposição a. E o verbo sempre estará lá no particípio, né, na forma nominal chamada de particípio. E esse agente da passiva, é bom frisar aqui, ele só vai ocorrer na voz passiva analítica. Não ocorre agente da passiva na voz ativa, nem na voz reflexiva e muito menos na voz passiva sintética. Só vai ocorrer o agente da passiva na voz passiva analítica. Veja os exemplos. A loja foi queimada pelo fogo. A casa foi destruída por ele. O carro é movido a gás. A casa foi cercada de ladrões. Então, observe o que foi destacado em vermelho, pelo fogo, por ele, a gás, de ladrões. Esses termos, fogão, fogo, ele, gás, ladrões, esses substantivos, eles foram iniciados pela preposição que introduz quem? Que introduz o agente da passiva. Então, na oração 1, a loja foi queimada pelo fogo. Sujeito da oração, a loja. Foi queimada, nós temos aí uma locução verbal formada de um verbo auxiliar, mais o verbo principal, que é o verbo queimar, no particípio. Pelo fogo, eu vou classificar como agente da passiva. Por quê? O fogo que queima e essa ação ela vai recair sobre o sujeito loja. Por isso, o sujeito é paciente, a voz é passiva, analítica, e aí nós temos o agente da passiva. A morfossintaxe do agente da passiva. Quando se fala em morfossintaxe, nós queremos saber que palavras representam
o agente da passiva. Então, o agente da passiva ele pode ser representado por um substantivo, ele pode ser representado por um pronome ou ele pode ser representado por um numeral. 3 classes gramaticais podem representar a morfossintaxe do agente da passiva: pronome, numerais e substantivos. Veja, a garota foi aceita pelo grupo, as fichas foram entregues por ambos, sua sugestão foi rejeitada por todos. Observe que na primeira oração, pelo grupo, a palavra grupo é um substantivo. Por ambos, a palavra ambos é um numeral coletivo. E a palavra todos é um pronome. Então, observe que quando se fala da morfossintaxe, eu quero apenas saber qual é a classe gramatical que pode representar aquela função sintática. Então, a garota foi aceita pelo grupo. A garota, sujeito paciente, foi aceita, voz passiva analítica, pelo grupo, agente da passiva. Como fazer a transposição da voz verbal? Porque nós podemos converter a voz ativa em voz passiva e vice-versa. Observe, um bêbado atropelou o idoso. Então, veja que um bêbado é o sujeito da oração. Atropelou, esse verbo é um verbo de ação. O idoso, veja que o sujeito, nesse caso, ele pratica ação. Um bêbado é o sujeito agente, verbo, aí nós temos a voz verbal na voz ativa, e o idoso nós classificamos como a função sintática de objeto direto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto direto, que é representado pelos termos o idoso, trazer como sujeito da oração, vou pegar o verbo atropelou, que é uma forma simples, verbal, e vou transformar numa locução verbal. E aí eu tenho que encaixar um verbo auxiliar, o verbo ser ou o verbo estar. Nesse caso, vai se transformar no verbo foi. E atropelou, como o verbo está conjugado no tempo passado, eu tenho que colocar essa forma nominal no tempo passado também. Foi atropelado. Agora, eu tenho que colocar dentro da oração o ser que vai praticar a ação e recair sobre o sujeito. Então, lembra que esse ser é sempre chamado de agente da passiva e ele é introduzido pelas preposições por, pelo, de, a. Então, eu vou colocar a preposição por, e aí eu pego o sujeito lá da voz ativa e trago bêbado. E aí a frase vai ficar: o idoso foi atropelado por um bêbado. Analisando sintaticamente essa oração, nós temos o idoso, sujeito, paciente, foi atropelado, é uma locução verbal que indica que esse verbo está na voz passiva analítica. Por um bêbado, eu classifico essas 3 palavras como agente da passiva. Observe mais uma conversão. Gutenberg inventou a imprensa. Veja que aí o Gutenberg é o sujeito da oração, ele praticou a ação de inventar, e no caso a imprensa é o complemento desse verbo que nós classificamos como objeto direto. Então, observe que quando eu vou passar da voz ativa para a voz passiva, o objeto direto ele passa a ser o sujeito da oração na voz passiva. Então, eu vou trazer a imprensa, o verbo inventou, ele vai ser transformado em 2 verbos, ou seja, numa locução verbal, foi inventada, e o sujeito da voz ativa, ele se torna o agente da passiva na voz passiva analítica. E aí eu só preciso, Gutenberg, eu só preciso da preposição por. E aí a frase ficaria: a imprensa foi inventada por Gutenberg. Mais uma. João estudou a matéria. Quem estudou a matéria é João. Sujeito, agente. Estudou, é a ação praticada pelo João. Foi ele que fez o ato. A matéria é o objeto direto. Observe que a matéria, quando eu vou passar da ativa, a matéria, que é o objeto direto, ela vem para o início da oração sendo o sujeito da oração na voz passiva. Estudou, eu vou transformar numa locução verbal, sempre com o verbo auxiliar, ser ou estar conjugado, que vai ficar foi. Estudou está no pretérito, no passado, então essa locução também tem que concordar no passado. Estudou, foi estudada. E o João, que era o sujeito da oração, ele passa a ser o ser que vai praticar a ação de estudar a matéria, que nós vamos classificar como agente da passiva. E assim nós temos essa conversão, que também pode ser feita entre voz passiva analítica e voz passiva sintética. Observe, a tartaruga foi sorteada pela comissão. Nós temos aí voz passiva analítica. Eu posso transformar a voz passiva analítica em voz passiva sintética também. Veja,
Eu vou pegar o sujeito lá da voz passiva analítica, a tartaruga, né? Ela vai se transformar o sujeito paciente. Sorteada, foi sorteada, eu vou pegar sorteada e transformar no verbo na terceira pessoa do singular, sorteou. Voz passiva sintética, é necessário você acrescentar o quê? O pronome passivador. Então vai ficar assim, ó, sorteou-se a tartaruga. A voz passiva é sintética. E assim nós chegamos ao final de mais uma aula com o já tradicional mapa mental, né? Hoje nós estudamos as vozes verbais, que são classificadas em ativa, passiva e reflexiva, e cada uma delas tem, com exceção da ativa, nós temos as subclassificações. A voz passiva pode ser sintética ou pode ser analítica. A voz reflexiva, nós temos a voz reflexiva medial e a voz reflexiva recíproca. E dentro da voz passiva analítica, nós estudamos também as relações que existem entre o sujeito paciente e o ser que pratica a ação, que nós chamamos de agente da passiva. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima aula.